você aí de casa, seja muito bem-vindo ao Coletiva, ao seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev. Família e educação dos filhos são temas que a gente sabe são muito importantes e que interessam, né, a muita gente. A gente está sempre aí com dúvidas nessa área de como educar os nossos filhos, é sempre muito complicado, né? Então a gente recebe aqui hoje novamente, eu repeti o convite a ele, porque o nosso primeiro bate-papo foi super legal, que é o professor aqui, coordenador do curso de Psicologia da Unifev, Alexandre da Silva de Paula. Ele também que é doutor e especialista em psicoterapia familiar de casais. Alexandre, seja mais uma vez muito bem-vindo. Bem-vindo, Fabíola. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Tá certo, Alexandre. Bom, a gente falou sobre várias questões de conceitos de famílias no primeiro programa, né? E hoje eu queria começar com um tema um tanto delicado, que seria o divórcio, né, Alexandre? A gente sabe que você recebe muitos casais, muitas famílias nos seus atendimentos, e eu queria que você começasse falando o seguinte: no momento que antecede o divórcio, alguns casais, eles procuram ajuda antes de partir para o divórcio e a psicoterapia, ela consegue ajudar nesse sentido? A psicoterapia, né, tanto individual como familiar, de casais, ela tem esse objetivo que é estabelecer novamente a qualidade de vida para essa pessoa e atender principalmente a demanda dela. Então, qual que é a demanda do casal? Se for a reconciliação, se for a aproximação novamente, é claro que é possível isso ser feito. É um desafio muito grande, é um trabalho árduo, tem demandas mais simples, demandas mais complexas, né? Mas a gente entende que esse processo ele é possível. Vai depender um pouco aí de qual é aquilo que a gente chama de demanda do casal, qual que é a expectativa dessas pessoas, né? O que elas querem, o que elas estão dispostas a fazer. Porque o processo de psicoterapia, seja ele qual perspectiva que for, né, ele exige comprometimento, ele exige dedicação, ele exige uma palavra que a gente usa muito na área, que é mudança. Então, se a gente continuar da forma como a gente está, né, as coisas vão continuar como estão. Então, é preciso que o casal tenha esse compromisso, que as pessoas tenham essa ideia de que para acontecer a mudança eles precisam estar envolvidos, né? Mas é possível sim, é possível. A ideia do divórcio, a ideia da separação é algo que é mais comum do que a gente imagina. A gente não pode também moldar aqui um casal vivendo feliz todos os dias da sua vida. Então a gente tem que estar preparado para os momentos de crise, né? Para os momentos de dificuldade. E a psicoterapia ajuda a gente a refletir sobre esses momentos de crise que podem ocorrer. A gente sabe que eles acontecem, né? Algumas pesquisas indicam que durante a pandemia essas separações aumentaram. Vocês perceberam alguma coisa assim aqui também? Nos atendimentos, a gente está de acordo com a literatura, né? Eu não tenho estatísticas locais, estudos locais, empíricos aqui da nossa realidade, mas o que a gente observou foi sim um grande número de separação de casais, né, em decorrência da pandemia. O que a gente traz de analogia, até em termos de uma metáfora, né, para a gente poder ficar próximo, a gente tem que também ter o nosso momento de separação, de distanciamento. Se a gente se aproxima demais também, né, a gente não encontra o nosso espaço. Então, dentro do casal, é necessário também ter a sua individualidade, o seu espaço. E talvez foi isso um pouco que a pandemia, né, de certa maneira, rompeu as nossas individualidades, os nossos espaços, né? Então, mesmo sendo um casal, no final de semana, às vezes o homem gosta de estar com os amigos, né? de ter o seu momento de lazer, de esporte. Isso é importante. A mulher também, ela vai se cuidar, vai fazer o cabelo, vai né, cuidar do seu corpo. Então, há individualidades na vida do casal. E dar espaço para essas individualidades é saudável, né? A gente tem que se encontrar. Então, tem momentos que há dedicação ao casamento, aos dois. Se esses dois tiverem os filhos, há momentos também que é necessário se dedicar aos filhos, mas também a mulher precisa ter o espaço dela, o homem também, desde que seja algo saudável, né, para nada que vá comprometer a relação. Encontrar a individualidade no relacionamento também é saudável, né? Esse seria o principal problema, vamos dizer assim, a principal causa dos divórcios, ou você pode elencar algumas outras para a gente, Alexandre? Essa não individualidade, ou seja, esse não espaço, o que eu faço por mim?
né? Qual que é o tempo que eu tenho para mim, né? Uma mulher gosta de se cuidar, um homem gosta de sair com os amigos, né? De ter... Então, essa individualidade ela é um ponto muito importante. Para a gente não se sentir aprisionado, né? A gente não se casa para ser prisioneiro de ninguém ou de nenhum... mesmo no casamento, a gente tem o nosso espaço, a gente tem as nossas possibilidades de vivência, né? Que a gente fala para exercer a nossa individualidade, mesmo estando junto, né? Agora, essa individualidade, quando ela é ferida, quando a gente se sente preso, aprisionado, é um ponto de tensão, né? Mas existem outros pontos de tensão. A nossa vida ela é cheia de ciclos, né? De fases, né? Às vezes no casamento, nos relacionamentos, a gente para e pensa, né? Nossa, como que essa pessoa mudou, né? Quando eu namorava, ela era de um jeito, quando casei, era de outro, e a gente está em outro momento, parece que ela não é mais a mesma pessoa. Isso pode ser um ponto de tensão, porque a gente imagina que a pessoa de 10 anos atrás, quando a gente conheceu, vai ser a mesma pessoa, e não é, nós mudamos, a família muda, o relacionamento muda. Então, essas mudanças, elas têm que ser bem digeridas, né? Bem elaboradas pelo casal, para entender que vai haver mudanças mesmo, né? Um casal sem filhos tem uma dinâmica, com filhos tem outra, com 2, com 3 filhos. Então, essa flexibilidade dos dois, né? Entenderem que mudanças podem acontecer. Desde que sejam para melhor, né? Eles vão conviver melhor. Né? Com certeza. A gente entende dessa maneira. É o que você falou, tem que ter essa disposição de fazer dar certo, né, Alexandre? Porque Sim. não é fácil para nenhum casal, né? Os casais têm ciclos, as nossas vidas, né, os nossos momentos, eles têm, então, o momento que a gente trabalha mais, o momento que a gente se dedica aos filhos, o momento que a gente vai descansar. Então, eu estava lendo uma pesquisa, antes de vir para cá, sobre um pesquisador norte-americano que fala um pouco isso. O que faz com que dure um relacionamento tanto tempo, né? Ele estudou casais durante 40 anos e ele fala que não existe segredo. Cada casal também tem a sua dinâmica. Não adianta a gente querer passar uma fórmula mágica, né? De como durar os relacionamentos. Tem várias entrevistas, né? Já vi isso no Fantástico ou em outros canais de TV que mostram um pouco, né, casais que duram bastante tempo. Uma das questões a gente não faz um processo de psicoterapia para apagar os problemas, né, para fazer com que os problemas eles deixem de existir. Porque esse pesquisador ele mostra que grande parte das coisas que a gente quer apagar ainda continuam. Então, os casais flexíveis, eles entendem como lidar com os problemas, não como extinguir os problemas de uma vez por todas, né? Então, quanto mais a gente tolera, entende que aquela característica ela vai permanecer na pessoa, né? É mais flexível esse casal para ficar bastante tempo. Né? 60%, 70% dos problemas a gente aprende a tolerar, não a equacionar, a desaparecer com esses problemas, mas a gente vai desenvolvendo uma tolerância, né? Vem da convivência, né? Tem uma outra coisa que eles colocam bastante, né, que eles insistem com a gente, que tem essa questão de o amor que dura, a paixão. Claro, isso é gostoso quando a gente é jovem, né? Mas esses casais que duram tanto tempo, eles falam que uma das coisas que permanece é a amizade do casal. Porque há vários valores que a gente pode colocar. Um deles é que essa convivência entre os dois, né? Os filhos já foram embora, né? Que eles falam o ninho está vazio agora, não tem mais aquela preocupação com os filhos. E agora sobrou ali as duas pessoas, já meia idade, 60 anos. Se elas não forem amigas, parceiras, né? Companheiras, não tiver realmente essa disposição de conversar, não precisa fazer coisas maravilhosas, mas ser o apoio do outro, uma amizade genuína. Tem um autor que se chama Nietzsche, ele fala isso, né? O que resta do casal muitas vezes é amizade, é um pilar muito importante, né? Se o outro ficar doente, eu vou cuidar dele, eu vou ajudar, eu vou estar disposto a colaborar. É um pouco esse aspecto, né? Muito legal. A gente vê muitos casais achando que pode mudar o outro, né? Sim. Aquela pessoa que tem aquele defeito a vida inteira ou é daquele jeito e aí a outra pessoa acha que pode mudar. Esse mudar o outro também é um pouco arriscado, né, Alexandre? Difícil, né?
Olha, então, no começo a gente até tem essas expectativas, né? Ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa, ele vai mudar. Eu acho que vamos fazer tal exercício aqui, tal atividade, vamos procurar uma alternativa aqui, e essa pessoa ela vai ser mais de acordo com aquilo que eu quero. Mudar o outro é muito difícil. Né? Talvez seja uma perspectiva que compromete muito esforço, muito empenho. Nem sempre a gente tem um resultado exato que a gente quer. Talvez um ponto importante não seja a gente imaginar exato o que a gente quer, mas o que a outra pessoa pode fazer pelo casal, né? O que ela está disposta, o esforço que ela pode fazer, isso tem que ser reconhecido, né? Talvez não seja na medida exata que a gente quer, mas todo esforço para as duas pessoas estarem juntas, né? Vale a pena ser reconhecido isso, né? E a sinceridade entre os casais, você falou sobre a amizade, né? É importante você se abrir para o outro também, né? Olha, isso está me incomodando, isso não está legal, o que você tem a dizer sobre isso? Aí vem a questão do diálogo, né? Muitas vezes, Fabiola, a gente encontra isso, até no nosso dia a dia, né? Nas festas, nas confraternizações, aí separa o grupo das mulheres e o grupo dos homens, né? Aí as mulheres ficam lá naquele bate-papo, os homens ficam lá no outro bate-papo. Isso também é um pouco interessante, porque a gente se sente livre, as mulheres têm assuntos que são pertinentes a elas, os homens também, têm uma dinâmica diferente. Mas o que não é legal é quando a gente usa esses espaços para lavar roupa suja fora de casa, é isso que eu estou falando. Né? A roupa suja ela tem que ser lavada dentro de casa, com um bom diálogo, com um bom equilíbrio, sem exaltar a voz, claro, isso é o ideal. Mas não adianta eu questionar o meu relacionamento ou apresentar características que não são positivas do meu relacionamento para alguém que está de fora. Né? Eu preciso falar para aquela pessoa que eu estou convivendo. Né? Se a minha esposa, né, ou a pessoa que convive comigo fez alguma coisa que me desagradou, eu preciso chegar nela e falar, ter clareza, como você diz, né, ter transparência. É com ela que a gente, né, com a pessoa que a gente vive, que a gente vai resolver. Não adianta a gente falar para outras pessoas nesse caso, né? E eu acho que essa metáfora de lavar roupa suja em casa é interessante, porque o casal, ele desgasta, ele tem momentos de crise, ele tem momentos... Eu acho que lavar a roupa quer dizer se renovar. Eu acho que quer dizer, né, a gente precisa dessas renovações, momentos que o casal vai ter para ele. Né? Eles vão, esse momento é nosso, esse final de semana é nosso, né? Vamos deixar um tempo para a gente se cuidar, não importa se tem filhos, né, ou outras pessoas, né, dentro da família, mas o casal precisa ter um momento dele também, né? E isso não precisa ser só no Dia dos Namorados, né, que está chegando agora, né, que a gente capricha um pouco mais, isso pode ser ao longo do ano, né? O casal ter o seu espaço também, né? Essa renovação tem que ser contínua, né, Alexandre? É o que a gente estuda, esse cuidado, ele tem que ser ao longo do tempo. Não precisa ser só no aniversário, ou só no Dia dos Namorados, né? Quando a gente surpreende a pessoa que a gente gosta, né? Ou com um jantar, ou com um presente, ou com uma palavra diferente, ou com agradecimentos. Também é cultivar a relação, é isso que eles falam, né? Às vezes no dia a dia vai caindo na repetição, e aí isso vai gerando, nossa, mas está tão igual, sempre do mesmo jeito. Então surpreender, fazer alguma coisa nova, por mais simples que seja, né? Eu acho que a gente percebe um pouco isso, né? Não é nenhuma crítica ao gênero feminino, mas o cuidado com a casa ou com a alimentação, que pode ser tanto do homem como da mulher, mas de fazer essa surpresa. Olha, isso aqui eu fiz para você, né? Esse jantar, eu comprei isso aqui para a gente tomar junto, ficar junto, né? E não esperar o outro, né? Talvez você tomar essa iniciativa, né? A gente fica... Eu acho que se eu quero ter esses momentos, eu preciso também... quebrar esse gelo, né? Não posso esperar que o outro faça tudo pelo casal. Mas faz diferença, viu, Fabiola? Essa surpresa, essa novidade, fazer um dia diferente, seja num cinema, também não é algo inusitado, algo, né? A gente vai para Hollywood. Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Pequenas coisas no nosso dia a dia, às vezes até um telefonema que a gente dá para a pessoa, né? Como que está seu dia? Como que foi? As pessoas gostam de ser cuidadas, né? A ideia de relacionamento, de família, é isso, é espaço de pertencimento, de cuidado. Mas se eu não estou me sentindo cuidado e pertencendo àquele ambiente, àquele contexto,
isso gera crises, né? Gera desconfianças. Será que está Uhum. acontecendo alguma coisa errada? Né? Então, acho que gera um pouco de insegurança para a gente, né? Na tua visão, a gente cresce com uma visão romantizada sobre o casamento, sobre a união. Muitos casam muito Sim. jovens e tal, e acham que a vida é sempre um mar de rosas. O que você pode dizer sobre isso? É um pouco isso que a gente vê em muitos filmes românticos, né? Toda aquela batalha para eles ficarem juntos, né? A sequência das novelas, dos filmes românticos é a saga da heroína, a saga do herói para estarem juntos, né? E aí, depois que eles ficam juntos, aí fica essa expectativa. E aí? Será que eles vão continuar? Aí vem a vida real, né? Vem o dia a dia do casal. Nós somos muito romantizados mesmo, nós somos muito românticos, né? Imaginamos que é um mar de rosas, essa convivência. Também não é para ser um mar de agressões, Uhum. não é nesse aspecto contrário, né? Mas tem seus altos e Mas baixos, é tem só seus isso, né? altos e baixos, sim. Isso, com Como certeza. todo relacionamento, como toda amizade. Às vezes a gente fala coisas e depois volta atrás, mas também faz parte dessa dinâmica de saber esquecer algumas coisas, perdoar, retomar, recomeçar. É como tudo na vida, né? Se a gente levar a ferro e fogo, né? Uhum. Pisou na bola aqui, já não serve mais, né? Então, e tem esse ciclo do casal que eu acho que o equilíbrio vem um pouco disso também, né, Fabiola? Quando um dá um passo atrás, né, o outro está aprendendo, olha, eu também posso dar um passo atrás, né? Eu não Uhum. vou esperar só que a esposa, só que o esposo fique só em um papel de reconciliar, Uhum. de reconstituir aquela briga, ou aquela discussão. Os dois, isso pode se alternar, né? Ah, daquela vez foi você, agora foi eu, agora vai ser eu. Então me desculpa, né? Talvez eu tenha exagerado, vamos deixar isso para trás, né? A reconciliação tem que vir dos dois. Vocês percebem uma diferença entre os casais mais antigos, vamos dizer assim, e os casais atuais nessa questão de resolução de problemas? Porque a gente escuta assim, antigamente não existiam divórcios, os Sim. casais eles enfrentavam os desafios juntos, eles estavam juntos. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas se separam. Talvez seja talvez gerações anteriores tenham uma perspectiva mais romântica e mais ao mesmo tempo racional, de uma decisão, né? Tem coisas que a gente toma na vida que são decisões. Além do sentimento, do afeto, era uma decisão estar junto com a pessoa, né? E talvez o que está oscilando um pouco essa atitude, essa decisão racional mesmo, de enfrentar todas as turbulências, né? Então havia uma resistência maior, porque talvez os casais, o sofrimento, a noção de enfrentamento desse sofrimento, era uma noção que, olha, já sei que vai acontecer. Então quando vier a turbulência, né, a gente resiste, a gente luta junto. Talvez as dificuldades hoje, não sei se são maiores ou menores, né? Talvez sejam até menores, mas há uma resistência menor à frustração do casal. Por isso se Uhum. separa mais, sim, né? Há números que mostram isso, né? Há uma grande tendência à separação. Então, casais, né, de gerações anteriores, havia uma resistência muito grande. Eu acho que era algo impensado, né? Deixar de ver com alguém por dificuldades que vêm. Né? As Uhum. dificuldades vêm. Então, o casamento era realmente uma decisão para o resto da vida. Talvez até uma questão religiosa, né, Alexandre, que a gente Sim, entra numa outra um, discussão. um, Um outro termo também que a gente ouve bastante são as relações tóxicas. sim, A gente sabe que existem no mercado de trabalho as relações tóxicas entre os sim. amigos também, mas eu queria falar dentro de um casamento. Como é que a gente pode identificar essas relações tóxicas? Como identificar que o meu parceiro está me prejudicando e está me sufocando? Quais são as dicas? O que a gente pensa nesse aspecto de relações tóxicas, né? São relações que nos fazem mal, né? São relações que, de certa maneira, o próprio corpo ele vai denunciar com estresse, com dores de cabeça, com cansaço. Os sintomas psíquicos, eles aparecem no nosso corpo, né? Na nossa fisionomia, no nosso desgaste. Então, parece que a gente se sente sugado naquela relação. A gente não entra na relação e se sente completo, né? Parece que é só a gente que doa, a gente não recebe. Então, isso já é uma relação que nos suga, que nos... Por que a gente permanece num casamento, numa família? Porque há momentos de prazer, há momentos de satisfação, há momentos que eu me sinto bem preenchido, né? Se a grande parte do tempo eu me sinto sugado,
desgastado, quer dizer que eu estou ali e estou sendo usado, né? A minha parte, né, de felicidade, de completude, ela não vem. Então, são relações muitas vezes abusivas, aí a gente já pode caminhar para outros conceitos, né? Como a própria violência psicológica, faz parte de uma relação tóxica, né? Uma relação muito autoritária, seja do homem ou seja da mulher, né? Que não dá essa liberdade, que não dá esse espaço. Muitas vezes, Fabíola, a gente não reconhece que as palavras, elas machucam muito, né? Então, as relações tóxicas, né? São relações em que a ofensa é comum e chega num ponto onde isso é banalizado. E a própria pessoa que sofre com ofensa, com agressão verbal, ela precisa de alguém para dar um toque nela. Para falar, fulano, olha, isso aí que essa pessoa falou para você é um pouco... Será que não foi um pouco pesado? Ela só sente o constrangimento, né? Quando ela está num círculo exterior. Porque dentro do próprio relacionamento já está banalizado. A gente não pode cultivar, né? Porque a relação tóxica, muitas vezes a gente identifica, mas quem está lá dentro não identifica. Já banalizou o abuso, né? A gente não pode cultivar essa homeostase de agressão, de palavras grosseiras, né, entre o casal, porque é como numa educação pautada na violência. Primeiro você dá um tapa, depois dá dois, dá três, dá uma chinelada, depois você vai aumentando isso de intensidade. Né? Então, chega num ponto em que é o que a gente observa, até feminicídios, né? Crimes violentos, né? Seja contra mulheres ou contra homens. Né? Sim. Essas relações tóxicas, elas podem caminhar nesse sentido. Né? Ou você está comigo, ou não vai ficar com ninguém. Né? Então, é bom a gente... ficar sempre atento a esses sinais. Ficar sempre atento né, a esses sinais e... O que você teria a dizer sobre como lidar com o momento do divórcio com os filhos, né? Como passar essa informação para os filhos, né? Uma vez que o casal decidiu mesmo que a relação não dá mais e a gente vai encerrar o nosso casamento. Como passar isso para os filhos? Passar para os filhos de uma maneira clara, transparente. Eu acho que essa comunicação ela precisa acontecer. Muitas crianças se comparam com outras daí, aí vem um pouco até de ajuda da psicologia para a criança entender que a dinâmica daquele casal ela foi rompida e não tem mais como estabelecer. Tem muitos adolescentes que resistem a isso e depois ficam Sim. com traumas, né? Ou próprio, crianças mesmo mais Sim. novas, né? Tem crianças, adolescentes que não aceitam essa recombinação na família, que hoje tem famílias recompostas. Houve uma separação, mas uma recombinação, um recasamento, né? Um casamento com uma outra pessoa. E às vezes o filho do primeiro casamento não aceita, né? A nova relação. Isso acontece. Mas um dos pontos críticos é aquilo que a gente chama de alienação parental. É o pai falar mal da mãe para a criança, ou a mãe falar mal do pai para a criança. Isso traz sofrimento, não traz solução. Por mais informações negativas que a gente tem, né, seja de quem for, colocar a criança no meio desse caldeirão, né, de conflitos, não traz... Eles tentam convencer a criança de que eu estou certo e ele está errado, né? Então, uma relação, quando não dá certo, foi uma relação, foi os dois. Então, não tem nem melhor ou pior, A criança não vai ajudar nada nesse sentido, né? E vai sobrar problemas. Essa questão dos traumas que às vezes ficam, Alexandre, é possível identificar? O meu filho não está bem na escola, logo depois do divórcio eu percebi que ele anda até doente fisicamente, assim. Tem isso também? Tem essa possibilidade de identificar, assim, situações de tristeza, de isolamento, de retraimento, principalmente quando há uma recomposição dessa família, né? E a criança, o adolescente tem muita dificuldade para se relacionar com essa pessoa nova, né? Seja padrasto, madrasta. Então, é possível se identificar. Mas é possível também trabalhar com essa criança para ela entender que é uma nova relação, né? Que são pessoas que estão se relacionando e talvez estejam melhores do que estavam. Né? Então, claro que é um valor, que a gente tem um valor social que vem de gerações passadas, né? Que o casamento dure para sempre, mas a ideia de recomposição da família ela pode ser trabalhada com a criança. Né? Vocês percebem sinais físicos até em crianças que passam por pais divorciados? Pode assim? acontecer situações, por exemplo, de dificuldade de alimentação, né? Situações em que a criança começa a ir mal na escola, porque a família ela tem essa ressonância na nossa vida, né? Então a criança ela pode sim dar alguns sinais de que em casa não está bem.
Quando a criança, depois dos pais estarem divorciados, ela acaba vivendo em ambientes diferentes, né? O que oferecer para essa criança nesses dois ambientes, vamos por assim, porque às vezes é mais de um, né? Ou mais de dois também. E o que oferecer nessas casas diferentes para que a criança se sinta à vontade, Alexandre? Então, é isso que a gente pensa, né? Nesse momento de separação, parece que tinha uma cultura dos dois, e aí parece que essa cultura ela se separa também. Então, quando a criança está com a mãe, a cultura familiar da mãe. Quando a criança está com o pai, a cultura familiar do pai, seus pais. Então, já são duas culturas já separadas, né? Dois modelos de família já separados. Para essa criança, o que a gente tem que perguntar é onde ela se sente segura, onde ela se sente bem, e que se ela não se sente bem, se sentir segura em tal ambiente, a gente precisa identificar, precisa saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes a separação também, Fabíola, infelizmente, ela vem de situações de violência, né? De violência intrafamiliar, de agressões, seja do pai ou da mãe. A gente não pode, muitas vezes vem a violência paterna, né? Agressões que acabam acontecendo, e a criança se sente insegura em ficar né, com o pai. Então, a gente atende, né? Faço parte de uma equipe que tem atendido casos nesse aspecto, de tentar colocar a criança próxima do pai novamente, né? De fazer com que ela entenda que ele é o pai dela, ele pode ter errado, ele pode, né? Mas ele ainda tem o direito. Então, são situações muito difíceis, né? De fazer essa criança entender que o pai, né? Por mais, ou a mãe, ou seja lá quem for, que cometeu um equívoco, um erro aí, né? Ainda tem o direito de fazer essa visita, de conversar. Então, a pergunta que a gente faz é onde a criança se sente segura, onde ela se sente bem, para que ela não esteja num ambiente que corra risco, né? Um outro problema que a gente percebe também é a questão da imposição de regras, de responsabilidades para essa criança. Porque fica aquela coisa assim, quem vai educar agora, né? Porque parece que está todo mundo querendo agradar essa criança que é filha de pais divorciados. O que você tem a dizer sobre isso, Alexandre? A imposição de regras, ou negociação, ou diálogo em torno de regras, né, depende um pouco da dinâmica das famílias, né? Então, esse papel ele precisa estar claro mais para crianças às vezes do que para a família, né? Para as famílias diferentes, vamos imaginar assim, porque senão a criança ela vai se confundir, ela não vai ter clareza, né? De que em uma família ela tem uma cultura talvez um pouco mais permissiva, em outra família ela tem uma cultura talvez um pouco mais rígida, um pouco diferenciar esses papéis, essas diferentes dinâmicas, mas sabendo que uma situação ocorre de um jeito, em outra ocorre de outro. Acho que é importante para a criança ter essa discriminação de culturas diferentes. Qual é melhor, qual é pior? Eu não sei. Tem avós que são mais permissivos, avós são mais rigorosos, né? Famílias têm uma cultura de ter horários um pouco mais rígidos, famílias têm uma cultura de ser um pouco mais flexíveis nos seus horários. Então, para a criança talvez pode ficar confusa, né? Como que vai funcionar essa minha formação? Talvez, por outro lado, isso é interessante, porque dá diversidade de ambientes, né? Dá comparações, a criança ela pode comparar situações e a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento dela, né? Ela mesma vai entender que, olha, eu me desenvolvo melhor aqui, eu me sinto melhor aqui, esse ambiente é mais agradável para mim. Então, é a dica a gente fortalecer a criança a se desenvolver nessa diversidade, reconhecer as diferenças, né? Uma coisa, talvez, que seja negativa, a gente colocar a nossa cultura como sendo a melhor, né? A minha família, que funciona melhor, que tem os melhores valores, então a criança ela precisa seguir essas regras, né? Então tem diferentes dinâmicas, né? Diferentes funcionamentos, e o ser humano ele também acompanha essas dinâmicas, né? Cabe a ele escolher a sua trajetória, muitas vezes, o seu caminho, né? É isso mesmo. Saindo um pouco desse tema divórcio, eu queria entrar agora na questão do perfil dos filhos, né? É uma curiosidade. Por exemplo, você tem o filho único, o filho mais novo, Sim. o filho do meio, o filho mais velho. Essas pessoas, elas se diferem entre si em personalidades, em perfis, de acordo com essa formação? Se elas forem filhos mais novos, os filhos mais velhos? É exatamente isso. A literatura científica, a embasamento teórico, vários estudiosos, né, de família, do desenvolvimento humano,
que colocam, né, o filho mais velho, o filho do meio, os filhos mais novos, eles têm personalidades diferentes, né? Há expectativa sobre a personalidade do filho mais velho, porque ele chega numa situação que a família está despreparada. A mãe nunca cuidou de um filho, eu suponho que seja a primeira gestação, a primeira gravidez. O pai também vai ser a primeira vez que ele vai escutar um bebezinho chorando dentro de casa, né? Então, esse primeiro impacto, ele gera todo um funcionamento, um desfuncionamento na família, né? Já quando vem o segundo, a mãe já está um pouquinho mais experiente, ela já não se desespera no primeiro choro, né? Então, alguns cuidados ela vai sendo mais um pouco flexível. O terceiro, então, ele já está num outro ritmo, né? Já está numa outra... Então, o primeiro cobra um pouco mais, o do meio mais ou menos, o terceiro já se cobra menos, já passa mais a mão na cabeça. Então, isso interfere na personalidade. Geram personalidades diferentes, sim. Né? Se for 3 filhos, no caso, por exemplo, eu sou o filho do meio. Sou totalmente diferente dos meus irmãos, meu irmão mais velho, teu irmão mais novo. E bate muito isso com o que a literatura fala, né? O irmão mais velho, um pouco mais rígido, mais trabalhador, né? Ele mais severo para o trabalho, muito responsável. Não que os outros não sejam, claro. O irmão do meio um pouco mais do diálogo, mais mediador, né? O irmão mais novo um pouquinho mais mimado, tem que empurrar um pouquinho mais, né? Pega um pouco mais no tranco, então um pouco personalidades diferentes, né? Em decorrência do próprio nascimento da pessoa, que ele ocupa uma posição na família, né? Legal, Alexandre. Agora vamos falar um pouco sobre carreira profissional. Também ainda dentro dessa questão dos adolescentes, dos filhos, como orientar os nossos filhos para escolher a melhor carreira profissional, né? Até que ponto os pais podem ir para ajudar nessa escolha? A gente fala na primeira conversa que a gente teve, a gente falou sobre autonomia, né? E na teoria a gente chama de diferenciação. O que é uma pessoa diferenciada, um adolescente diferenciado, uma personalidade diferenciada? É uma personalidade, uma pessoa que, ao mesmo tempo em que ele sabe que faz parte de uma família, ele sabe se diferenciar dela. Então, o que é o valor da minha família, as premissas da minha família, o que eu construí dentro, né, das minhas expectativas, o que eu quero para mim. Isso não é fácil fazer, é muito difícil, né? Adolescência, isso tem vários testes de orientação profissional que a gente aplica exatamente para ajudar o adolescente a fazer escolhas por si só. Isso é muito difícil, é complicado. Então, muitas vezes, escolhas que nós fazemos vêm dessa convivência familiar, né? E alguns pais pressionam mais, outros menos, não é? Mas esse processo de amadurecimento, de escolhas, né? De elaborar bem suas escolhas não é algo fácil. Há famílias que, por exemplo, são muito próximas, né, do adolescente, da criança, né, no caso da adolescência, para ir para a faculdade, fala, não, você vai fazer faculdade aqui perto de mim, você não vai para longe, você vai ficar perto da mãe, do pai, e por aí vai. A gente encontra isso, né? Isso interfere na escolha. Porque às vezes a faculdade que a pessoa quer fazer é longe, eu tenho um outro curso, mas a pessoa faz, né? Mas aí uma grande influência na escolha em decorrência da opinião dos pais, né? Em decorrência, mas são opções. A gente também não pode falar que é certo, melhor ou pior, né? Muitas vezes a pessoa faz a faculdade, fica perto da família e fica feliz, né? Ou às vezes a pessoa vai para longe, escolhe outro curso e é infeliz. Não tem uma regra também, né? Mas tem muitos que acabam seguindo a profissão do pai por pressão, talvez, Alexandre? Por exemplo, uma família de advogados, aí o menino acha que tem que fazer direito também. Tem essa tendência. A gente trabalha no processo de orientação profissional, né, de reconhecimento e a gente chama de aliança, né, de legado, é um pouco o conceito que nós temos, né, na psicologia familiar. É como se eu desempenhasse a função que o meu pai quer, que a minha família quer, e isso é uma forma de vínculo, é uma forma de dar continuidade àquilo que é o nome da família, a tradição da família, isso influencia bastante, sim. Se for opção do sujeito, né, se ele se sentir bem assim, for o melhor para ele, é claro que a gente defende, não há problema algum, né, desde que não seja algo autoritário, abusivo, imposto, né, porque não adianta também a gente forçar a pessoa a fazer uma escolha se isso
isso gera infelicidade, né? Tá. Se isso gera... Você lida muito com os jovens, né? Sim. E a gente sabe que cada geração é única, né? Eu queria que você falasse dessa atual geração. Como eles estão chegando no mercado de trabalho, Alexandre? E como os pais podem orientá-los nesse primeiro momento aí de entrada no mercado? O mercado de trabalho, ele é extremamente exigente, com todos nós, né? Ele cobra de nós dedicação, cobra de nós responsabilidade, cobra de nós comprometimento, disciplina, né? Ele cobra de nós uma entrega, né? de muito esforço, de muito empenho. E isso, ao longo do nosso ciclo vital, desde o nosso desenvolvimento infantil, precisa ser trabalhado. Uma das críticas é exatamente essa, né? Não imaginar que, eu vou preparar o adolescente para o mercado de trabalho. Não, é desde a infância, a gente olha o ciclo vital das primeiras etapas, né? Se a gente deixar para dar um senso de responsabilidade, de disciplina para 18, 19 anos, né? Vamos deixar a pessoa viver bem, aí aos 19 anos a gente vai treinar ela para o mercado. Mas aí não vai dar certo. Então, são desde etapas anteriores da vida que, como a gente conversou um pouco antes, né? Tarefas dentro de casa, tarefas na escola, pequenas responsabilidades, desde a infância, preparam a pessoa para o mercado de trabalho, que é tão exigente, né, que exige muito da gente. Então, a dificuldade é um pouco isso, né, da disciplina que é necessário, comprometimento, não se ausentar, não faltar, né, ter compromisso com aquilo que a gente faz, cumprir horário, que é tão difícil. Né, exige dedicação, mas a gente não pode deixar para a última hora, né, para a época do vestibular, né, a gente tem que trabalhar isso desde pequeno. Acho que é uma das dificuldades que a gente tem. Com né? certeza. Agora vamos falar sobre a adoção, que também Sim. é uma situação, claro, que acontece nas famílias, né? Quando contar para a criança que ela foi adotada, contar, não contar, enfim, essa questão, ela pode causar algum trauma para esse filho? O contar para a criança depende muito do vínculo, da relação. A gente sempre olha a relação. Se for uma relação segura, transparente, em que tudo é contado com clareza e há segurança para contar, não tem idade. Porque os pais vão ter, ou os cuidadores, eles vão ter respaldo. É toda uma trajetória que é feita. Olha, aqui em casa a gente conta tudo, a gente não esconde nada. Então você pode contar, não há problema algum, porque isso tem a ver com a dinâmica daquela família. Não esconder, que é uma outra coisa que a gente estuda em psicologia familiar, que são segredos, né? Tem famílias que têm seus mitos, têm seus segredos. Algumas coisas são contadas, outras não. Mas se há esse bom vínculo, essa boa relação, não existe um momento. Né? A transparência, isso não vai traumatizar. Né? A questão é do pai e a mãe depois elaborar isso junto com a criança. Dar segurança, é que tem que ser feito um trabalho depois com essa criança, né? De que não é porque ela passou por uma adoção que ela é menor ou né? Tem desabono, tem algum prejuízo com relação a isso. O que pode acontecer é algumas comparações, né? Tal pessoa não foi adotada, ela é da família biológica, eu fui, mas o que importa é o vínculo, né? O que importa é o relacionamento. Não há trauma, não há possibilidades. Se acontecer algum trauma, algum prejuízo ou desabono, não é por causa dessa notícia. São outros problemas talvez problemas de alguns outros segredos, ou a família já não era muito transparente com essa criança e desagou em contar uma informação como essa. Né? Bacana, Mas Alexandre. é um pouco isso. A gente está se encaminhando para o final do coletivo, infelizmente, mas eu queria, para terminar, que você deixasse orientações assim, para o pessoal de casa. Quais seriam os principais valores que a gente, como pais, tem que transferir para os filhos? Uma das linhas aí de análise da psicologia da família, psicologia familiar, essa ideia de que nós transmitimos muito para os nossos filhos, né? Muitas coisas que nós fazemos, só pela observação, eles vão internalizando, eles vão aprendendo. Então, por mais ingênuo que seja, a gente pode falar assim, mas ele está vendo isso, mas ele não está entendendo. Tá sim. A criança está vendo, mas não está entendendo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com quem está nos observando ali dentro de casa, porque nós somos modelo.
né? Então, se a criança ela apresenta uma atitude, um comportamento que traz um certo tipo de questionamento para o psicólogo, para professores, a primeira questão é como que é dentro da sua família, como que é com a sua casa, porque nós somos modelo. Né? Nós vamos deixar legado para os nossos filhos, é isso que a gente estuda. Então, essa pergunta, a gente pode terminar com uma pergunta, né? Qual que é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Porque eles vão repetir essas atitudes dentro das famílias deles, né? Por mais inconsciente que isso pareça, né? Esse legado ele permanece por gerações e gerações para frente, né? Talvez um dos legados importantes seja a justiça, né? Seja que a gente tenha atitudes justas, né? Que a gente não seja injusto com ninguém. Perfeito. Para cobrar, a gente tem que dar o exemplo, né? Isso. É isso, Alexandre. Muito obrigada mais uma vez pela sua Agradeço, participação Fabiola. aqui. Obrigado. Obrigada mesmo. Muito legal, com certeza um bate-papo interessante, né, que nos faz refletir bastante. A gente agradece, então, a sua companhia, o seu carinho com o Coletiva da TV Unifev. Continue com a gente na nossa programação. E voltamos na próxima semana. Até lá!